Rua, via pública urbana ladeada de casas, prédios, muros, jardins. Esse espaço de ir e vir é lar de moradores quase invisíveis nos acelerados movimentos das cidades. Muitas vezes só há o efêmero calor de fogueiras improvisadas onde queimam latas e cozinham restos. Moradores que vivem de farrapos e dos quais só vemos as sombras ou apontamos a miséria e supostos erros. Solitários, desempregados, famílias, sujeitos com transtornos mentais, dependentes químicos ou simplesmente gente que por alguma razão optou por viver nas ruas. O sonho de alguns é sair delas. Outros se conformaram e, em vários casos, perderam a confiança e a esperança em qualquer tipo de ajuda ou assistência. É nesse cenário de vulnerabilidade social extrema que o Sistema Único de Saúde se abre para acolher, dar acesso a cuidados de saúde, apoiar e reduzir danos. Esse é o assunto do debate que começa agora no programa Espaços. Espaços. Espaço mensal de conversa, de debate, de informação sobre as políticas de saúde do Brasil. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 na Grande São Paulo, 93.3 na Baixada Santista. Participe também pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Hoje, para debater o SUS no atendimento às populações em situação de rua, temos o prazer de convidar Maria Lúcia Santos Pereira, membro da Coordenação Nacional do Movimento Nacional da População de Rua, Marcos Luiz de Pares, psicoterapeuta, psicólogo do Consultório na Rua de João Pessoa, na Paraíba, Adalto Leite, coordenador do Programa Estadual Bahia Acolhe, e por Skype de Barcelona, na Espanha, Iacama Serata, doutorando em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense, foi gerente técnico de equipe no primeiro ano de implementação do projeto Saúde em Movimento nas Ruas, no Rio de Janeiro. Bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Segundo dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil tem entre 0,6% e 1% da população em situação de rua. Então, para começar, eu gostaria que vocês traçassem um panorama do perfil dessa população. Quais as condições gerais dessa população e também de saúde delas. Bem-vindos de novo. Eu vou começar com o Iacam, lá de Barcelona. Iacam, entra na conversa. Bem-vindo. Obrigado por atender a gente aí de Barcelona. Eu queria que você falasse um pouco da população em situação de rua e também da saúde dessa população. Prazer, obrigado pelo convite. Eu venho pensando assim, venho falando um pouco isso, um pouco nesse sentido de que traçar um perfil populacional é sempre algo um tanto arbitrário, né? A gente tem, eu posso falar a partir da minha experiência, que foi no centro da cidade de Porto Alegre, no centro da cidade do Rio de Janeiro, onde eu trabalhei nas políticas públicas para a população em situação de rua. E, na verdade, traçar um perfil é um pouco difícil, né? A gente tem no centro do Rio, por exemplo, uma diversidade muito grande, assim, de camadas, de pessoas advindas de várias camadas sociais que foram parar na rua, né? Não só por questões econômicas, várias idades, vários hábitos, inclusive formações também, formação acadêmica, né? Vários níveis educacionais. É um pouco difícil traçar um perfil, assim. O que a gente vê, no geral, é mais ou menos uma população entre 18, né, para falar dos adultos, 18 a 50 anos, e que tem vários tipos de relação com a rua. Alguns passam temporadas na rua, dias, outros ficam permanentemente, alguns vão e voltam para casa. Eu sempre tenho um pouco de receio de estar
traçar um perfil, embora muitas vezes seja importante, né, para construção, para o planejamento da política. Mas o que eu posso dizer da minha experiência é que tem uma diversidade muito grande de perfis. Maravilha. Maria Lúcia, na condição, inclusive, de um movimento nacional, né, da população em situação de rua, como é que você vê essa situação, essas pessoas, essa diversidade, né, de gente que vive em situação de rua por razões as mais diversas? Gostaria de agradecer profundamente de estar trazendo o movimento para um debate tão importante para nós. E para quem não conhece o que é o movimento da população de rua, nós somos um grupo que é todo feito por pessoas que estão em situação de rua ou que tiveram trajetória de rua. O nosso movimento é um movimento hoje nacional, onde nós, pessoas que antigamente diziam que a gente não tinha direito a ter direito, a gente muda um pouco essas normas quando a gente se debruça, quando a gente discute, quando a gente começa a participar efetivamente das políticas para a população em situação de rua. Nós somos um movimento que acredita na vida e que luta pela vida. Eu acho que essa é uma das denominações que a gente pode falar sobre a população em situação de rua. São vários motivos que fazem com que nós possamos chegar nessa situação. Desde quebra de vínculos familiares, a desemprego, a pessoas idosas na rua. Tem uma diversidade muito grande de pessoas que estão nessa situação. Agora, o que nos choca um pouco é as pessoas imaginarem que nós estamos nessa situação porque a gente deseja, porque a gente quer. É como se, no momento, a gente tivesse um surto psicótico e decidisse que é melhor dormir nas ruas do que dormir numa cama, que é melhor estar diante das violações de direitos, inclusive violência, né, psicológica, física. A gente preferisse isso, revirar latas de lixo em busca do que comer, do que ter uma alimentação sadia e tudo. O que a gente defende justamente é essa falta de políticas públicas que fazem com que muitas pessoas cheguem nessa situação. Quer dizer, chegar na condição de rua, porque uma pessoa em situação de rua. Porque o que nós temos? Nós temos pessoas com mais de 40 anos de idade que o sistema diz que não está pronto para poder trabalhar, que não pode mais trabalhar. E quem é que pode dizer isso? A pessoa quer justamente esse trabalho. Só que quando a pessoa está em situação de rua, ninguém quer empregar, porque acha que a pessoa não presta para isso. Nós temos jovens... No imaginário popular, a ideia do mendigo, do vagabundo, né? Então tem uma discriminação, um conjunto de preconceitos que, de algum modo, imantam, né, essa imagem pública, né? Pois é, dizem que nós somos vagabundos, que a gente não trabalha, que a gente não gosta de trabalhar. Isso é um preconceito, naturalmente. Preconceito, né? É o que faz com que a gente chegue nessa situação. Para ter uma ideia, o que primeiro nos tira é o nosso nome. Nos chamam de tudo quanto é nome, menos do nosso. Parece que as nossas mães, os nossos pais não passaram tempo decidindo que a gente ia se chamar Luiz, Lúcia, Adalto ou qualquer outro nome que possa ter, mas colocam vários nomes e que tira a nossa identidade. Então vou aproveitar, Maria Lúcia, e já que você falou em chamar Adalto, vou aproveitar, deixa eu botar Adalto na conversa. Adalto, fala aí que você viu que a Maria Lúcia aqui vai longe, né? Claro, se vocês não falarem, ela vai embora. Mas olha só, Luiz, embora eu concorde com o Iacan, no sentido dessa heterogeneidade de motivos, dessa diversidade de motivos para estar na situação de rua, é fato que é um fenômeno que atinge, em sua maioria, pessoas negras, pessoas pobres, pessoas que estão nas periferias, né, pessoas que, infelizmente, têm como fundo uma condição social desfavorável. Ou seja, a condição da discriminação social em Sim, vários níveis e a condição socioeconômica são fatores, se não os únicos, preponderantes. Mais preponderantes. Então, é fato que, por exemplo, já atendi direto, já fiz atendimento direto a poliglotas na situação de rua, a oficiais de justiça, a pessoas que artistas, bailarinos, pessoas que nós não imaginaríamos que poderia estar nessa situação. Mas, num quadro geral, é verdade que essa exceção não é a regra, não né? é a regra. Não é a regra. Então, assim, há de fato, a população em situação de rua é o retrato da carência de políticas públicas, e isso para todo cidadão. Porque quando as políticas públicas elas não atingem as camadas populacionais mais vulneráveis, a situação de vulnerabilidade vai se agravando. E a situação de rua é o estágio mais avançado de vulnerabilidade que
que o cidadão pode se encontrar. Marcos, mais recentemente o SUS, o Sistema Único de Saúde, assume essa agenda, né? Ela ainda é inicial, a gente poderia dizer, tem poucos anos, e você tem um trabalho, assim como o IACAN, nas políticas públicas de saúde e no atendimento dessa população. Como é que você vê esse cenário e como é que você acha que as políticas públicas, ainda que tímidas, começam a tocar nessa questão? Eu assim, vejo como um momento muito positivo em termos de política pública e de Brasil. Então, se a gente pensar que hoje a gente está aqui discutindo a dificuldade de traçar um perfil para a população de rua, talvez há 10 anos atrás essa discussão nem estaria em pauta, porque a população de rua era vista de uma forma massiva como mendigos e como pessoas que não tinham mais condições de voltar a se ressocializar, enfim. Então a gente inicia essa caminhada e eu acredito que num momento muito positivo o Brasil está vivendo com relação à população de rua, por ela estar sendo inserida nas pautas. Esse tipo de trabalho de o SUS tomar para si essa demanda, ele vai gerar, de fato, essas dificuldades, vai começar a trazer as peculiaridades, né, da rua para dentro do SUS e para dentro da sociedade e do sistema como um todo. Então, justamente é difícil traçar um perfil porque você vai encontrar pessoas de todos os graus de formação, de todas as vindas. Então, tem aquelas pessoas que resolvem romper com o sistema por uma opção, mas vou concordar com o Adalto que, em sua grande maioria, são pessoas que têm esse rompante devido a condições sociais precárias, condições de educação precária, mas todas carregam um traço, eu diria, muito similar, que é esse rompante com o sistema, um rompante com uma sociedade, quer seja esse rompante por razões de escolha, quer seja, em sua grande maioria... Você está falando de uma certa ruptura, uma né? ruptura, né? Uma ruptura do tecido com os valores social, de trabalho, né? com os valores de família, com os valores, né? Então, às vezes, na maioria dos casos, a ruptura é imposta, né? Então, aí é que vem toda essa... Como disse a Maria Lúcia, que as pessoas não escolhem não, isso. Ela, isso é um ela processo tá numa, que as leva a isso, né? A vida a coloca numa condição que ela não tem outra escolha que não essa, muitas vezes. Né? Então, eu acredito que esse traço peculiar fique muito comum na população de rua, né? Esse rompante. Uma coisa importante que Marcos trouxe é essa coisa da invisibilidade, né? Que até há pouquíssimo tempo ela era mesmo total. Para você ter uma ideia, quando você iniciou o programa falando sobre a questão do IBGE, quando ele deu o percentual de população de rua, por exemplo, a população em situação de rua ainda não é incluída no censo do IBGE. Está se estudando para se incluir o estudo da população em situação de rua no IBGE. Por isso que a estimativa é tão imprecisa, Isso, né? claro. De 0,6% a 1%. E aí, assim, a previsão é que se inclua em 2020, no próximo censo de 2020. Até lá, por exemplo, os movimentos sociais, os governos, as iniciativas, né, que trabalham junto a esse público, vai ter que criar suas alternativas de geração de dados mais precisos para poder trabalhar e atingir nas suas diversas feridas, né, que esse fenômeno tem, que ele apresenta. IACAN, volta para a conversa aqui um pouco. Eu queria te ouvir nessa direção das políticas públicas de saúde. Elas são iniciais, né, enfim, e ao mesmo tempo... não ao mesmo tempo, por isso mesmo elas supõem uma série de desafios. Quais seriam esses principais desafios para as políticas públicas? Eu diria, no teu caso, que é a tua experiência nas políticas públicas de saúde, mas a gente depois poderia ouvi-los aqui em relação a outras políticas públicas de saúde. Quer dizer, o que elas avançaram e o que ainda falta avançar para poder dar um cuidado minimamente decente para dar dignidade para essa população, para esses cidadãos. Perfeito. Na verdade, eu penso que é um avanço muito, muito significativo que a gente teve, eu concordo com os colegas, nos últimos anos, né? Embora a história seja engraçada, porque ao mesmo tempo que a gente tem muitos avanços que vem acontecendo em termos da política de saúde, a gente tem o retorno de algumas práticas que
eram feitas desde o início do século passado, metade do século passado, né? Como sequestros compulsórios. A gente tem isso acontecendo nas cidades, né? Sim, chacinas, sequestros, criminalização, exatamente. etc. Né? E sequestros, eu chamo de sequestros, né? Porque eu acho que levar uma pessoa adulta à força com a justificativa de um tratamento é muito complicada, né? É todo um processo jurídico passar para isso acontecer e que na prática a gente vê que não acontece. E A aí você está exceção se falando torna a regra, né? E aí você está falando sobretudo na questão das drogas, né? Morador em situação de rua, em relação à questão das drogas, os programas que têm defendido e praticado a internação compulsória. Perfeitamente. Na verdade, o que eu observei, assim, tanto desse campo, é que a questão não era a droga, né? Porque, de fato, não tinha nenhum tipo de avaliação em relação à droga. Quem determinava quem ia ser internado não conhecia o caso, vamos dizer assim, né? Não tinha nenhum tipo de acompanhamento de caso, era simplesmente estereótipo, né? Eu acho que tem algumas questões importantes, assim, que a gente precisa pontuar. Essa questão do IBGE, que foi colocada, é uma questão muito interessante para a gente pensar, né? Ô, Yakan, Porque... deixa eu te Oi. interromper só um segundo. Como você vai entrar num novo tópico, eu vou pedir que você retome esse tópico no próximo bloco, porque o nosso tempo desse bloco esgotou, mas a gente já volta.